ponto que tu trouxe também, né, sobre a pressão que se faz aqui no Brasil, por exemplo, para que o Brasil corte essas relações comerciais com Israel. Esse ponto comercial, financeiro, é um ponto que, na tua visão, faz com que as pessoas, a comunidade internacional, outros governos, mesmo outros países, não se metam lá e mesmo os que já reconhecem Netanyahu, por exemplo, como um criminoso, né, e que já é julgado em corte internacional e tudo, mas mesmo os países que já reconhecem isso não se metem, né? Então, isso se dá a relações comerciais, porque, por exemplo, também tem alguns estudos que mostram que a China, num estalar de dedos, podia acabar com esse massacre em um dia, né, se quisesse. Só, né, tanto com poderio bélico também, mas também só em questões de negociações internacionais comerciais, né? É porque também tem negócios na região, né, não é assim, é uma coisa bastante complexa, mas, assim, eu não sou internacionalista, talvez alguém de relações internacionais, ou que esteja mais próximo desse tipo de debate, poderia explicar muito melhor. Mas sim, com certeza tem questão comercial, né, porque ao mesmo por exemplo, se eu não me engano, se alguém puder, corrigir para mim, se eu não me engano, o Brasil, por exemplo, é um dos países que, dos maiores compradores, digamos assim, de carne, por exemplo, é o mundo estão no mundo árabe, no que a gente chama de mundo árabe islâmico, porque o Brasil é um grandíssimo exportador de carne que a gente chama de halal. Muito curioso, né. E aí tem muita mão de obra, por exemplo, de muçulmanos aqui, porque para ser halal tecnicamente tem que ser de muçulmanos, né. Então, mão de obra de muçulmanos, em que situações, né, também, porque de onde que vem esses muçulmanos? Vem de Bangladesh, que também tá, né, numa situação complicada, são pessoas refugiadas, são pessoas em situações financeiras, e aí o Brasil exporta muito para o mundo árabe. Então, assim, você vê que até o próprio Bolsonaro teve que ter ali um certo jogo para não cair nisso, porque assim, tá, tudo bem, vou apoiar o Estado de Israel, mas opa, não pode perder o comércio com o mundo árabe, porque é importante pra gente. É. Então assim, isso, a questão comercial é muito, muito central. E também a gente tem que pensar na questão do poderio dos Estados Unidos, né, não só como potência bélica, mas comercial também, de o poder de fazer embargos, por exemplo, né, que ninguém quer ficar contra os Estados Unidos, porque é essa superpotência que em todos os âmbitos, assim, né, conseguiu dominar todos os âmbitos, político, econômico, cultural, social, midiático, tudo que a gente puder imaginar, em alguma medida eles dominam, né. Então isso é importante a gente pensar nesse aspecto, que comercial é obviamente é importante, político é importante, o ideológico é importante, tudo isso não tá desligado um do outro. Então Eu tô vendo aqui que a média aqui de exportação só de frango, carne de frango do Brasil para os países da Liga Árabe é de 4 bilhões de dólares por ano. só da Liga Árabe. É, Só da Liga os Árabe, que 22 não são países da todos. Liga. Mas outros, né, que são de maioria muçulmana, que também consomem essa carne halal, fora outros comércio só de frango, E gente, isso é só só de frango, gente. frango. Um frango, um item, digamos assim, É, né, frango só. Então isso é muito sério, e quando a gente tá mexendo nesse valor aí, a gente tá mexendo em coisa séria, quando já a vou gente puxar fala, aqui né. para fazer a defesa ao veganismo aqui. Brincando, vou deixar Também pra estamos junto, estamos junto, estamos também. junto. Não, eu acho importante a gente falar sobre isso, não num viés moralista, assim, tipo: "Ai, você é uma pessoa ruim porque você come carne", não é esse o Não. ponto. Eu acho que o ponto é a gente tem que repensar toda a forma que a gente vive, como eu disse, a questão comercial, econômica, política, os afetos políticos são dominados, a mídia. Então quando a gente começa a repensar tudo isso, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente pensa o que é família, a forma como a gente pensa a nossa sexualidade, o nosso corpo, a forma como a gente pensa a nossa alimentação, tudo isso acaba entrando no meio do caminho aí, como algo importante, porque tudo isso está dominado. A gente vai comprar o quê? Hambúrguer, por exemplo. Quem vai comer carne, muita gente vai comer hambúrguer, que é culturalmente da onde? Né, a gente tem Uhum. que pensar nisso, culturalmente da onde? Não é uma questão moral, eu não vou eu sabe com amigos meus que comem carne, eu não fico julgando as pessoas, sabe. Mas eu acho que é uma coisa importante pra gente repensar pelo menos a diminuição do consumo de carne pra quem consome mais, assim. Tem gente que nem tem acesso a isso, Aham. enquanto outras pessoas fazem questão de ter todo dia. Então pensar o consumo, a gente tá pensando também o desmatamento ilegal, aqui no Brasil. A gente tá pensando também, a questão do meio ambiente, quando a gente repensa o consumo, né. Não só no viés de tipo: "Ah, os animais não devem sofrer", também tem esse ponto, né, que a forma como é feita é pura tortura para os animais. Então, Aham. assim, eu acho que isso também entra nesse aspecto. E aí eu fico me perguntando assim: halal aonde? Halal aonde? O abate é halal.
Já aconteceu de eu ligar para uma pessoa que comercializava carne halal e perguntar assim: "Mas vem cá, é só o abate que é halal ou a criação também?" Ele: "Não, só o abate." Ah, Sabe, ele sabe, assim, a criação não é halal criar animais em situações, horríveis, assim, tipo, amontoados no local, com comida artificial, sendo maltratados, enfim, de tantos níveis de maltratos dos animais, né, que não é halal, gente, não tem como dizer que é tipo, quando é criado desse jeito, não é só o abate que tem que ser halal, é a criação também, né. Então, assim, eu brinco que eu falo assim: "Eu quero o fim do capitalismo porque eu quero comer halal". Não só carne, né, nem faço tanta questão de comer carne, mas tudo, né. Se tá desmatando terra, se tá deixando gente desabrigada, se tá tirando povos indígenas de seu lugar para poder dominar terra, tudo isso tá envolvido, gente. Então acho que a gente repensar isso é muito mais importante do que falar moralmente, né, de de uma pessoa ou outra que é má porque não é sobre isso, não é sobre isso. Tá, não tem uma questão de bonzinho e malzinho. é. Ó, eu não sou tão evoluído assim. Eu acho que algumas pessoas que têm toda a informação na mão, assim, e ainda fazem essa escolha, eu confesso que eu julgo um pouquinho, mas só um pouquinho, assim. É, então, é uma questão tem aquele julgamento de leve de É, tipo: não vou falar "Mas não nada, vou é". guardar pra mim. Eu falo gente, eu vou soltar polêmica aqui, porque quem me conhece sabe que eu gosto das polêmicas, mas eu apresento de uma forma eu tento apresentar de uma forma mais próxima das pessoas, assim, da realidade também. Repensar a forma como a gente se relaciona com as pessoas, assim, tipo amizade, relacionamento afetivo sexual também, tudo tá implicado quando a gente fala de questões políticas. O pessoal é político, não tem como fugir, Exato. né, porque é exato, se a gente mora ou não mora é político. Se a gente é visto, a gente pode sair de casa ou não, você fala das pessoas com deficiência, eu até falo muito das pessoas pessoas na Palestina que com deficiência também, falo dessa questão de como são recebidos em outros países, a diáspora dos palestinos é enorme, né. Eu não sei exatamente os números, até tinha pegado aqui, mas eles estão bem desatualizados, então mas o Brasil, então assim, a maior parte dos palestinos em diáspora tá na Jordânia, Síria, Chile. Chile é a maior, fora do Oriente Médio, né. É Líbano, a Arábia Saudita, Egito, você vê que toda a região está implicada, né. Mas também tem no Brasil também quase 60.000, né, e a tendência é isso aumentar quando acontecer esse tipo de questão. Eu acho que toda essa questão tá aí conectada em alguma medida, né.